Olá, tudo bem com vocês? Bem, mais uma aula, estamos aqui e hoje a nossa aula é de português. O conteúdo é advérbios. Pois bem, prestem atenção em tudo, fiquem atentos, não fiquem com pressa do vídeo acabar ou passem porque ele tá grande. Esperem tudo direitinho, se precisar voltar a repetir, façam isso, mas tenham atenção, tá bem? Vamos lá. Os advérbios constituem uma das classes gramaticais, né? Nós sabemos que nas classes de palavras no português há 10 constituições, 10 classificações, como a gente pode ver aí no gráficozinho, tá vendo? A gente tem substantivo, artigo, adjetivo, pronome, preposição, conjunção, interjeição, verbo, advérbio e numeral. E esse advérbio faz parte dessas classes de palavras. Nós já vimos alguns deles e vocês já conhecem outros. Substantivo, artigo, adjetivo, pronome, numeral, a gente viu anteriormente, lembra que expressa a quantidade de números, frações. Vimos verbo, lembra dos verbos imperativo, verbo indicativo, então. Os únicos que a gente não viram foram esses três aqui, ó, preposição, conjunção, preposição, mas chegaremos lá muito em breve. Porém, hoje eu quero que a gente se atente para o advérbio. O conceito aqui inicial vai nos dizer que é uma palavra que acompanha verbos, adjetivos ou outros advérbios, modificando-os. Vamos para o próximo slide. Vamos ver o que ele nos diz. Os advérbios constituem uma classe gramatical cuja função consiste em modificar, ou seja, adicionar sentido aos verbos, adjetivos e a outros advérbios também. Essa classificação do advérbio vai se relacionar diretamente com a circunstância que ele vai expressar. Então, dependendo da situação que está expressando, que está sendo expressa naquele momento, é como o advérbio vai se classificar. E a gente vai ter algumas classificações para essas circunstâncias. Elas vão poder ser intituladas como, primeiramente, negação, né? Como vocês estão vendo aí, a primeira classificação do advérbio, a negação. A negação são as palavras que complementam ou reforçam o sentido da negação, né? Como é que a gente sabe que é uma negação? A partir do não. Mas existem outras formas de dizer não, né? Assim que a gente diz popularmente. Temos também intensidade. São palavras que ajudam a entender o quão intensa é a ação do verbo ou a característica do adjetivo. A gente vai ter também o tempo, que são palavras que expressam o tempo ou o período. Temos também o advérbio de lugar, que são palavras que indicam a localização. Advérbio de modo, que são palavras que ajudam a entender o modo, a maneira como alguma ação ocorreu ou como ocorre alguma característica. Temos também o advérbio de afirmação, que são palavras que complementam ou vão reforçar o sentido dessa afirmação, e também de dúvida, que são palavras que dão a ideia propriamente de dúvida, incerteza. Então é importante a gente entender que os advérbios eles modificam outras palavras e de acordo com sua classificação, certo? Como a gente está vendo aqui, ó, essas classificações que a Pro acabou de falar. Vamos fazer a leitura de um texto. Acompanhe. O texto diz assim, título: O celular em nossas vidas. Talvez você ainda não tenha pensado nisso, mas já imaginou que o celular existe há pouco tempo? Basta você assistir a reprise de uma novela de 3 décadas atrás. E você logo perceberá muitas situações que são bem diferentes das encontradas nos dias atuais, graças ao celular.
As pessoas saíam para os seus compromissos e só era possível entrar em contato com elas quando chegassem aos seus destinos. Isso contando que lá onde elas estivessem existisse um telefone fixo disponível, né? O fato é que durante o trajeto, seja ele perto ou longe das pessoas, elas ficavam incomunicáveis. Essa pequena caixinha que as pessoas costumam levar dentro de suas bolsas, ou bolsos, ou penduradas no seu pescoço, provocou uma grande mudança na nossa sociedade. Antes, o telefone se limitava a fazer e a receber ligações. Hoje, vários recursos são utilizados, né? Torpedos, e-mails, fotos, vídeos, jogos e outros. Tudo mudou muito depressa e certamente mudará muito mais. Imagine que só a primeira demonstração de um aparelho portátil de comunicação à distância foi feita em Nova York em 1973 pelo engenheiro Martin Cooper. O aparelho, que ele usou pesava quase 1 quilo e media 25 centímetros. No Brasil, a primeira ligação por celular foi feita na cidade do Rio de Janeiro, no mês de dezembro de 1990. O aparelho custava uma fortuna e a conta outra. Como vocês podem perceber, eu acredito que vocês já observaram aí que existem alguns advérbios, tanto quanto outras classes de palavras também, substantivos, verbos, adjetivos, preposição. Mas nós vamos nos atentar apenas a observar os advérbios presentes nesse texto, certo? A gente já começa observando no primeiro parágrafo, talvez, né? Talvez dá uma ideia de quê? Talvez dá uma ideia de incerteza. E como é que eu sei que essa palavra é um advérbio? Primeiro eu vou seguir a minha concepção de classificação. Talvez não pode ser verbo porque eu não tenho como conjugar. Não é uma característica porque eu não tenho como caracterizar alguém dizendo fulano é talvez. Então, eu subentendo, eu tenho uma compreensão de que talvez dá ideia de dúvida, não é isso? De incerteza. Então, eu já estou percebendo por aqui que se ele me deu ideia de dúvida, ele está me mostrando que essa classe de palavras faz parte do advérbio. Vamos observar aqui, ó. Na leitura do texto, a gente pode observar que podemos observar a presença de diversos advérbios que nos informaram, através das circunstâncias, a ideia principal do texto. Entre outras coisas, né? Também a ideia principal do texto. Vamos analisar o que é que ele quis nos dizer? A gente teve advérbios de lugar. Lá, perto, longe, davam essa ideia, não é isso? Tivemos também a presença de advérbios de tempo. Hoje, a gente leu lá no texto essa palavra. Tivemos também advérbio de modo, falando depressa, né? Quando ele fala lá que a tecnologia avançou tão depressa. Tivemos também de intensidade, muito, né? Muita velocidade. Então, essas palavrinhas que estão aqui, ó, com as bolinhas acompanhadas do lado, são as palavras que estão no texto. Eu retirei do texto e estou mostrando para vocês que elas são advérbios e estou mostrando que é de acordo com a classificação que a Pro falou inicialmente. Temos também de negação, com o não, de afirmação, certamente, e dúvida, talvez. Lembra que eu falei logo no iníciozinho do texto? Pois bem, é importante fazer essa observação para que você tenha a compreensão. Olha o segundo texto. Ai, Pepe, falou Luiz para o boizinho, naquela voz triste que só meninos de 10 anos prestes a vender seu boi favorito têm. A mãe mandou vender você por umas moedas lá na cidade. Disse que não tem outro jeito. Então vou ter que te levar. Espero que a gente ainda possa ser amigo. Agora você vai ser um boi chique lá da cidade. O boizinho soltou um murro bem longo que Luiz entendeu ser um sinal de concordância. Entendeu porque Luiz não falava a língua dos bois, então só podia imaginar.
Nesse pequeno textinho aí, a gente vai ver que também temos advérbios presentes nele, né? Eu separei apenas dois, né? Para a gente fazer essa compreensão ainda maior do que eu tô falando. Olha o que é que o Luizinho diz. Agora você vai ser um boi chique lá da cidade. A setinha tá apontando para o lá porque ele tá sendo um advérbio de lugar. Tá informando o lugar. Ele poderia dizer, agora você vai ser um boi chique lá. Mas lá onde? Existe um lugar que vai ser chique, né? Lá na cidade. Também a gente vai ver que tem outro adjetivo que a setinha tá apontando, que é o adjetivo, o advérbio bem. O boizinho soltou um mu bem longo. Ele tá mostrando o modo como esse mu foi, né? Então, você observem aqui, nesse bem, a setinha apontando para ele. Ele tá modificando o sentido do adjetivo. Longo aqui é adjetivo. Bem poderia ser um adjetivo também em outra circunstância. Porém, aqui ele está funcionando como advérbio. Entendem? Como advérbio de modo, porque a circunstância do texto solicitou isso dele. E a gente vai estudar um pouco sobre esse bem na próxima aula. Essa é uma tabela que vai nos mostrar quais são os advérbios, as circunstâncias e quais são os advérbios de cada circunstância. Eu vou enviar essa tabela para vocês no grupo do WhatsApp. Vocês vão salvar e vão ficar em mãos porque nós vamos realizar algumas atividades. Vocês vão precisar, não que memorizar, mas vocês vão acabar aprendendo de acordo com o que vocês forem estudando. Quais são os advérbios de lugar? Aqui, ali, lá, atrás, perto, longe. De tempo, hoje, amanhã, e assim sucessivamente com os demais. Eu escolhi uma paródia para a gente fixar melhor o aprendizado. Escutem a música e cantem com a gente. Eu li, já entendi, assim já entendi como o advérbio funciona. Tem advérbio de lugar, tem advérbio pra afirmar, pra negar e também duvidar. Advérbio é uma palavra que não é variada, indicação. As circunstâncias do fato verbal é tão fácil de aprender, você não vai esquecer. Com essa letra feita pra você. Olha aí, a letra feita para vocês. Vamos lá. Aprendam a letra, viu? Já entendi, assim já entendi como o advérbio funciona. Tem advérbio no lugar, tem advérbio pra afirmar, pra negar e também duvidar. Advérbio é uma palavra Que não é variada, indicação. As circunstâncias do fato verbal é tão fácil de aprender, você não vai esquecer. Com essa letra feita pra você. É uma palavra que não é variada, indicação. As circunstâncias do fato verbal é tão fácil de aprender, você não vai
Uau, muito bem! Bem, já aprendemos, essas aqui são as referências, né, de onde foi retirado todo o conteúdo. Agora, vamos ao cronograma da atividade de hoje. Quarta-feira, 15/4, disciplina português, conteúdo. Tudo que foi utilizado no slide foi retirado do livro, nas páginas 52 e 53, caso vocês tenham dúvida na hora de responder a atividade. Então, agora a gente assistiu o vídeo, como está desenvolvendo aí. Agora a gente vai abrir o livro de português e responder as atividades das páginas 60, 61 e a 62, vocês só vão responder as questões 6 e 7. Respondam com as letras legíveis, né? Como tá de lápis, às vezes fica um pouco apagadinho. Tirem a foto e envia para a Pro, tá bom? Eu vou ficar aguardando. Tenham um bom dia e uma excelente tarefa. Qualquer dúvida, já sabe, só chamar no WhatsApp.